Queridos, graça e paz da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor. Estamos dando início ao nosso estudo da Carta de Paulo aos Romanos. Hoje encerramos o nosso estudo. Vamos concluir o capítulo de número 16, que é o último capítulo. Então, encerrando, na próxima quinta-feira devemos trazer uma outra unidade de estudos. Na quinta-feira passada, que iniciamos o capítulo 16, nós vimos que o apóstolo Paulo nos apresentou uma relação de pessoas que cooperaram com ele no ministério que ele desenvolveu em Roma, Agradeceu e incentivou aquelas pessoas de Roma que estavam recebendo a carta a agradecerem a cada uma daquelas pessoas que ele tinha ali relacionado e até encaminhado uma das irmãs, uma irmã, Febe, que iria para Roma para que ela fosse recebida e tratada com todo amor e carinho. Muito bem, agora, nessa segunda parte desse capítulo 16, Paulo está fazendo umas últimas recomendações àqueles irmãos. Então, o apóstolo Paulo começa a fazer algumas últimas recomendações visando o crescimento e amadurecimento daqueles irmãos. No verso 17, então, o apóstolo Paulo diz assim: recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles. Então, o apóstolo Paulo está falando, olha, tome cuidado com pessoas que provocam divisões, e não aceitam o ensino que vocês têm recebido. Queridos, isto é algo muito sério que acontece nas nossas igrejas, e muitas igrejas, falo nossas igrejas numa maneira geral. Nós temos visto muitas divisões, muitas cismas na igreja, porque uma pessoa lançou uma semente, aquela semente cresceu, aquela semente brotou, deu fruto e causou divisão. Porque a pessoa começa a jogar desconfiança, maldade, e aquilo vai fomentando e gera divisão. E fala, cuidado com pessoas que provocam divisões, pessoas que jogam pessoas contra outras pessoas, pessoas que não aceitam os ensinos que vocês têm recebido. Aliás, essa foi a tática do próprio Satanás para levar Adão e Eva à queda. Lá em Gênesis, eu vou ler para vocês, lá em Gênesis capítulo 3, verso 1, nós lemos assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Ela sabia, a serpente sabia que não era isso que Deus tinha dito. A princípio, a mulher resistiu e disse, respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto da árvore do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Então a mulher corrigiu e falou, não foi exatamente isso que Deus disse. Deus disse que a gente pode comer, mas a gente não pode comer da árvore que está no meio do jardim, porque se a gente comer, nós vamos morrer. Aí então disse a serpente para a mulher,
certamente vocês não vão morrer, não. Deus sabe, no dia em que dela vocês comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Olha só, ela jogou a semente da desconfiança em cima daquilo que Deus tinha dito. E aí, a mulher, o texto mostra, nós não vamos seguir a leitura, mas o texto mostra que a mulher olhou de uma forma diferente para aquele fruto e viu que ele era agradável para se comer. E aí comeu o fruto que Deus tinha dito para não comer. Ou seja, ela provocou uma desconfiança sobre a pessoa de Deus, sobre o que Deus tinha dito. Em consequência, a mulher praticou aquilo que Deus havia dito que não era para praticar, e eles vieram, Adão e Eva, a sofrer as consequências, o pecado, que foi transmitido a toda a humanidade, a todos os seus descendentes, inclusive você e eu. Então, o apóstolo Paulo fala, olha, tome cuidado com pessoas que jogam semente, disseminam desconfiança, disseminam maldade. Se afaste dessas pessoas. Elas não aceitam o ensino, ou seja, são pessoas rebeldes, né? E Paulo vai mais adiante, ele fala algo muito sério dessas pessoas. Ele diz assim, afastem-se delas. Por quê? Pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Ou seja, a pessoa não está servindo a Cristo, ela está fazendo a vontade dela, ela está fazendo aquilo que ela quer e não a vontade de Deus. Então, nós não podemos ser inocentes. Dentro da igreja também existem pessoas que disseminam a maldade, disseminam o mal, jogam semente de desconfiança, jogam pitadas de maldade. E nós temos que tomar cuidado para não sermos contaminados com essa semente ou com essas pitadas de maldade e passarmos a sermos maldosos e desconfiados de Deus e todo mundo. Então, temos que tomar cuidado com isto para não sermos levados para o mal. E o apóstolo Paulo aqui, inclusive, ele fala da tática que essas pessoas usam. Paulo fala assim, o que eles fazem? Eles fazem mediante, qual é a tática que essas pessoas usam? Mediante palavras de bajulação, suaves e de bajulação, enganam o coração dos inocentes ou dos ingênuos. Né? Muito interessante como eu vejo pessoas bajuladoras. Né? O que é bajulação? Ficar, alimentando o ego da outra pessoa, está bajulando a pessoa, querendo, elogiando. Eu tenho visto por onde eu passo, inclusive no meio de grandes líderes, os seus líderes que estão abaixo desse líder maior, ficam ali tecendo comentários, e a pessoa fala, mas que o ar daquela pessoa é um ar diferente de todo mundo, é a mesma coisa, né? Mas porque foi aquela pessoa, é um ar de mistério, sabe? Mas isto é o que? É bajulação, né? Se eu estivesse em outro lugar, não vou falar aqui, mas se fosse em outro lugar, eu ia falar que é puxa-saco, mas não vou falar não, né? Então, são pessoas que ficam ali, sabe, bajulando, com as palavrinhas suaves, bondosas e tal, mas muitas vezes essas pessoas estão com palavras suaves, de bajulação, para te enganar. E o apóstolo Paulo está falando, tome cuidado com essas pessoas, porque elas usam isso para enganar os ingênuos.
E nós não podemos ser pessoas ingênuas. Existe maldade em todo lugar. E dentro da igreja também existe. Existe maldade também. Nós não podemos ser ingênuos nessa questão. E precisamos pedir discernimento a Deus para sabermos identificar os maldosos, né? As maldosas, porque nós, maldoso e maldosa. Existem pessoas que disseminam mal, disseminam contendas, disseminam, e tudo com linguagem de espiritualidade. Né? Vamos orar pelo irmão, desce comentário da vida do irmão, que não devia falar para ninguém, fala um monte de coisa e depois fala, vamos orar pelo irmão. Né? Tenhamos misericórdia, né? Porque existem muitas pessoas que fazem isso, tecem a maldade, falam mal do irmão e tecem os piores comentários, depois falam, vamos orar pelo irmão porque está precisando da nossa oração. Né? Quem fala assim do irmão está precisando mais de oração do que o irmão. Porque é muito maldosa. Né? Então, tenhamos cuidado, não sejamos ingênuos com relação a isso. Se sabemos que o irmão está em dificuldade, vamos interceder, mas em secreto, vamos lá falar com o irmão em secreto, vamos ajudar o irmão em secreto, não vamos expor o irmão não. Vamos interceder, vamos expor o irmão no altar do Senhor. Lá, vamos orar, Deus, olha o meu irmão, minha irmã está passando por luta e tal, ajuda aquele meu irmão, abençoa aquele meu irmão, abre os olhos daquele meu irmão, mas jamais chegar e ficar lançando essas coisas aos olhos e aos ouvidos de pessoas que às vezes nem têm maturidade para ouvir e vai se abalar e se escandalizar com o nosso comentário ou com o comentário que é realizado. Então, cuidado com essas pessoas que ficam bajulando, pessoas que ficam tendo palavrinha doce, né? Nem sempre a palavra doce é boa, né? Às vezes a palavra dura é melhor do que uma palavra doce, né? Às vezes uma exortação é melhor do que passar a mão por cima de coisas e pecados, né? Então, o apóstolo Paulo fala, cuidado com essas pessoas que falam, que bajulam, pessoas que enganam com palavrinhas doces, eles enganam. Por quê? Porque você não está levando a sério a maldade que existe no mundo, inclusive no mundo que chega e entra na igreja. Né? O verso de número 19 nos diz assim, todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre. Paulo falando, olha, vocês da igreja de Roma são pessoas obedientes, e isso me alegra o coração, mas quero que que sejam sábios em relação ao que é bom, sem malícia em relação ao que é mal. Né? Então o apóstolo Paulo está falando, olha, vocês são obedientes, isso me alegra, mas é preciso ser sábio em relação ao que é bom, e sem malícia em relação ao que é mal. E o que o apóstolo Paulo está querendo dizer é que uma pessoa boa manifesta bondade. Não vive na malícia, embora saiba da malícia das pessoas. O cristão não pode ser uma pessoa inocente, né? Não pode ser uma pessoa ingênua. Ela tem que saber que existe mal dentro e fora da igreja, que existe malícia dentro e fora da igreja, né? Não devia, mas existe. Então, o cristão, ele sabe, mas ele conhece e ele sabe da malícia das pessoas, mas ele mesmo não vive em malícia e não vive em maldade. Ele procura viver na bondade. Vamos lembrar aquilo que eu falei no último sermão, acho que no anterior. No sermão anterior eu falei sobre a bondade, que Deus é bom em todo tempo e em todo tempo Deus é bom. E nós falamos que bom
é aquele que manifesta a qualidade da sua espécie, né? Então, nós somos espécie cristãos, nós somos da espécie filhos de Deus. Então, que nós sejamos pessoas boas, que manifeste a espécie que somos, qualidades de filhos de Deus. Amor, mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, né? Coisas que são próprias do Filho de Deus. Ok? Verso 20. Verso 20 diz assim: Em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Né? O que o apóstolo Paulo está falando aqui é que Deus vai esmagar Satanás debaixo dos pés dos cristãos. Deus vai destruir as intenções de Satanás contra você e vai lhe dar vitória. Querido, nós não podemos também ser ingênuos com relação a isso, né? Muitas dessas maldades que nós falamos aí, dessa bajulação, dessas palavras doces, desse engano, vem por quê? Porque Satanás usa pessoas fracas e frágeis, ambiciosas e etc., para gerar confusão, né? E muitas vezes, pessoas que estão dentro da igreja se deixam usar, se deixam ser usadas por Satanás para trazer confusão e maldade, gerar maldade no meio do povo. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, olha, Deus em breve vai destruir a intenção de Satanás sobre a tua vida e vai te dar vitória. E é isso que vai acontecer com você e comigo. Nós precisamos apenas resistir fazendo o bem, fazendo aquilo que é correto, né? Manifestando a característica de um filho de Deus, aquilo que nos é próprio, né? Para que nós consigamos atingir a bênção e a graça de Deus nas nossas vidas. Muito bem. Do verso 23 em diante, verso 21 a 23, desculpe, nós lemos assim: Timóteo, meu cooperador, envia saudações, bem como Lúcio, Jasson e Sosipatro, meus parentes. Eu, Tércio, que redigi esta carta, saúdo vocês no Senhor. Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, envia-lhe saudações. Erasto, administrador da cidade, e nosso irmão Quarto enviam saudações. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês todos. Amém. Aqui, estes são companheiros de Paulo de viagem, que estavam caminhando, e eles estão junto com Paulo, enquanto está sendo escrita, essa carta está sendo escrita por Tércio, né? Não foi Tércio que escreveu a carta, Tércio redigiu. Quem mandou a carta foi Paulo. Paulo, por algum motivo, talvez de visão, alguma coisa, sua visão não estava, mas por algum motivo Paulo não foi Paulo quem escreveu a carta. Quem escreveu a carta, né, quem redigiu a carta, foi Tércio, né? Ele próprio está reconhecendo aqui, né? Então, Timóteo, Tércio, Gaio e Lúcio, eles estão todos mandando lembrança à igreja de Roma e desejando que Deus se manifestasse àqueles irmãos. Então, o que acontece? Esses irmãos que seguiam Paulo tinham tanto amor quanto Paulo pela igreja de Roma. Estavam ali alegres porque estavam podendo escrever essa carta e assim manifestar a alegria que estavam tendo em encaminhar uma correspondência para eles. E aí, lá no verso 25 a 27, nós lemos assim: Ora, aquele que tem poder para
confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado, dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem de Deus, do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Sim, ao único sábio, ao único Deus sábio, seja dada a glória para todos sempre, por meio de Cristo Jesus. Amém. Aqui, Paulo está encerrando a sua carta, glorificando a Deus. Ele fala, olha, Deus é quem vai confirmar vocês através do evangelho que vocês receberam. O único Deus sábio, ele é quem vai confirmar vocês. E a Deus seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos. E ele fala, amém, que assim seja. Então, queridos, na nossa caminhada nós recebemos o evangelho, né? Nós temos um caminho a seguir. Devemos estar cientes de que problemas, e o apóstolo deixa isso muito claro aqui no encerramento da carta, ele fala, olha, não se esqueçam, existem dificuldades fora da igreja, lá na sociedade, mas existem problemas dentro da igreja também. Não sejam inocentes, não sejam ingênuos, existem também, tal qual lá, mas sejam sábios, sejam inteligentes nisso e se afastem da maldade. Busquem se afastar de pessoas que bajulam, de pessoas de palavra doce, que conduz ao erro, que enganam por causa da falta de maturidade. Sejam pessoas maduras, que saibam que essas coisas existem, mas não se escandalizem com isto. Pelo contrário, sigam firme, porque Deus vai confirmar vocês. Deus é sábio e vai confirmar vocês. E vocês serão salvos para a honra e glória de Deus. E ele fala, amém, ou seja, assim seja, né? Então, meu querido, minha querida, que nós, tal como Paulo falou, sejamos homens e mulheres sábios e sábias, buscando viver a nossa verdade, ou a verdade de Deus na nossa vida todos os dias, sabendo que podemos encontrar lutas, podemos encontrar dificuldades, podemos encontrar oposição, mas não podemos dar ouvidos à semente que muitas vezes são lançadas em nossa direção, para que nos venha a turvar a mente, turvar a vista, a fim de que nós não vejamos e não sintamos as coisas que Deus está falando e assim nos desviarmos do caminho de Deus. Que eu e você nos mantenhamos firmes em todo o tempo e no momento da provação nos tornemos ainda mais fiéis ao Senhor, porque é isso que vai nos dar a grande vitória, né? Eu desejo, meu irmão, no encerramento do estudo que fizemos desse livro, agradecer a Deus por você que acompanhou, e eu espero que tenhamos crescido juntos. Para mim, rever esse livro, estudando com vocês, vendo coisas, me fez muito bem, me fez relembrar coisas que precisavam ser revistas na minha vida, e eu tive esse privilégio de fazer isso junto com vocês. Que a graça e a paz de Cristo Jesus seja renovada sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, e que nós caminhemos juntos com a graça de Deus, glorificando a Deus, manifestando o poder de Deus em todo o tempo e aguardando o dia em que seremos totalmente redimidos e assim estaremos adentrando aos céus do Senhor. Que Deus te abençoe e que a graça se multiplique sobre você. Vamos orar. Pai, eu quero te louvar e te agradecer, porque tive o privilégio de estar com irmãos, ó Deus, estudando todo
este livro, vendo quantos ensinos preciosos recebemos para as nossas vidas. Que o Senhor nos faça lembrar de cada um deles, ó Pai, e que nós vivamos a Tua verdade, independente do ambiente e da força contrária. Que nós sempre estejamos firmes na Tua presença, te agradecendo e te glorificando e ajudando pessoas que precisam da nossa ajuda. Nos dê a Tua graça e a Tua paz, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima quinta com uma outra unidade de estudos.